Estou saudando todo mundo aí com a graça e paz da paz do eterno Yahuwah, Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Yahushua Hamashia, o nosso Messias. A gente está com uma jornada aqui chamada Redescobrindo o Apocalipse. Então a gente está uma jornada rumo ao Apocalipse capítulo 22. Nesse momento vamos adentrar no Apocalipse capítulo 16. Então eu recomendo que você acesse a playlist Redescobrindo o Apocalipse. Lá já tem dezenas de vídeos e você vai ter acesso ao estudo completo. Tá? Para chegarmos ao Apocalipse capítulo 16, é necessário que vocês tenham conhecimentos prévios, né? Por exemplo, é importante saber a verdade sobre o arrebatamento. Então tem uma playlist aí apenas falando sobre o arrebatamento. A verdade sobre Daniel capítulo 9, as 70 semanas, sobre a 70ª semana. Tem uma playlist só sobre o livro de Daniel, várias profecias, Daniel 2, 7 e 9. Tem uma playlist só sobre as 7 igrejas, playlist só sobre a besta, só sobre a marca da besta. Então são conhecimentos prévios, são fundamentais para nós chegarmos a esse ponto, né, do Apocalipse capítulo 16, na linhagem que nós seguimos aqui, a linhagem historicista, tá? Mas é um historicismo bastante moderno. Então, Apocalipse capítulo 16, né? Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. E agora é a vez do Apocalipse 16, as 7 pragas e taças. Esse é o episódio, as 7 pragas e taças. Já vimos um prólogo sobre as 7 taças, né, e as 7 pragas, no capítulo 15, né? Então veja o episódio no capítulo 15, e claro que na descrição desse vídeo e no comentário tem aí todos os episódios, os links para que sejam acessados. Então Apocalipse capítulo 16, a gente vai estudar aqui as 7 taças com as 7 pragas da ira do Eterno sobre os homens ímpios, tá? Essa profecia não aconteceu ainda, é uma profecia que vai acontecer futuramente e que, portanto, nós vamos trabalhar hoje com muitas especulações. Por quê? Não dá para ficar lacrando para dizer vai ser dessa forma ou de outra forma. Não dá para ter certeza de uma profecia que ainda não se cumpriu, ao contrário de várias outras profecias que já foram cumpridas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta, foi o que? Os árabes, maometanos, né, surgimento do islamismo, e depois o Império Turco-Otomano, destruição do Império Bizantino. Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas, narra o fato ocorrido da Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Então, são profecias. O próprio papismo medieval na Idade Média, a fase histórica da besta que já foi, profecia que já cumpriram. Então a gente pode ter uma grande precisão. Agora, o que não foi cumprido, não dá para ter uma precisão grande. Então, a gente vai trabalhar com especulações. Pode ser bem próximo da realidade ou pode ser não tão próximo assim, mas a gente vai buscar fazer especulações bastante conscientes e especulações baseadas nas escrituras. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 16 diz assim, ó: depois ouvi do templo vinha uma forte voz que dizia aos 7 anjos: vão, despejem pela terra as 7 taças do furor de Deus. Depois ouvi do templo vinha uma forte voz. Tá? Esse templo é o templo que está no céu, tá? O tabernáculo celestial. Isso não faz referência a um templo terreno de Jerusalém, ok? Se a gente for lá, ó, no Apocalipse capítulo 14, verso 17, a ceifa e a vindima, diz assim: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, ou seja, templo que está no céu. Significa o quê? Significa que este comando, essa voz, procede do Altíssimo. Então, não procede
do sistema religioso terreno, ok? Então, quando a gente lembra lá na primeira aliança, o templo que havia em Jerusalém, o templo terreno, ele era uma sombra do verdadeiro tabernáculo, que é o celestial, onde está o nosso eterno sumo sacerdote, o Messias. Okay? Então, o templo físico terreno é símbolo do quê? Do sistema religioso terreno. Tá? Então, para entender esse comando, essa voz, quando isso efetivamente começar a acontecer sobre a terra, você tem que ter discernimento espiritual. Tá? Você tem que ter olhos celestiais, tá? Para poder entender. Então, muita gente que está no sistema religioso terreno não vai entender o que vai estar acontecendo. Vai estar esperando um arrebatamento, igual da novela da Record, né? Pré-tribulação, que não vai vir, e vai se enganar, não vai saber o que vai estar acontecendo aqui, tá? Então, é isso. A voz forte que dizia os 7 anjos, né? Esses 7 anjos, tá? É como eu já expliquei várias vezes. Anjo, do grego angelos, né? Significa mensageiro. Então aqui é utilizado anjos, se você, de forma literal, são criaturas, né, espirituais, anjos, criaturas celestiais. Mas anjo aqui no Apocalipse pode ser um mensageiro, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Tá? E esse mensageiro, esse anjo, não necessariamente vai ter ideia de que está cumprindo a profecia. Não necessariamente ele vai ter ideia de que está a serviço do Eterno, que o Eterno está usando ele para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Exemplo são, a gente vai fazer um comparativo aqui hoje, os anjos das 7 trombetas. 6 trombetas já tocaram, né? Então, esses anjos que tocaram as trombetas não eram exatamente pessoas santinhas, modelo de santidade, né? Profeta, como os apóstolos, não. Né? Tem uma passagem aqui, que a gente vai ver hoje, os 4 anjos, solte os 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates, né? Aí muita gente fala que é anjo caído, que é ET. Não, esses 4 anjos eram seres humanos, né? Que foi que os 4 sultões de Alepo, Bagdá, Damasco e Icônio, do Império Turco-Otomano, que se uniram para destruir o Império Bizantino, que era cristão, e tomar depois Constantinopla. Mas essas guerras foram autorizadas pelo Eterno para cumprir os seus desígnios. Então esses anjos, esses 4 anjos, não faziam a menor ideia que eles eram aqui do Apocalipse, né? Mas eles estavam a serviço do Eterno, cumprindo os propósitos que o Eterno queria, ok? Não pode ser 4 pessoas, ou grupo, 7 pessoas, ou grupo de pessoas que vão deflagrar esses eventos, né, para cumprir os eternos, os desígnios do Eterno. Tá? A voz forte que dizia os 7 anjos: vão, despejem pela terra as 7 taças do furor, ou da ira de Deus. Então, essas 7 taças com as 7 pragas, elas vão ocorrer depois, né, que vier a imagem da besta, a marca da besta, as pessoas marcadas com a marca da besta. Aí eles vão dizer: agora tem paz e segurança. Estamos em paz e prosperidade, paz e segurança. Eles vão dizer isso. Quem? Toda a estrutura mundial de poder e as pessoas, os homens, seres humanos ímpios, né, que não conhecem a palavra de Deus, né, que não adoram ao Eterno, vão dizer: não, estamos em paz e segurança. Aí é que se engana, aí é que vai vir a tragédia sobre a terra, o que são as 7 pragas. Então essas 7 pragas de ira, porque juízo. O Eterno é bom, o Eterno nos concede a graça pelo Messias. No entanto, as pessoas não aproveitam isso. Tá? Então tudo tem um limite. As pessoas vão seguindo o caminho da impiedade, da injustiça, da idolatria, da feitiçaria, do adultério. Então, em um determinado momento, vai chegar o juízo, tá? O juízo do Criador sobre os seres humanos, né? E ele vai deflagrar com toda a justiça a ira, tá? Que são as 7 pragas. Mas isso é a mais plena justiça. Então o Eterno é bom, o Eterno é graça, mas o Eterno também é juízo e justiça, ok?
verso 2. Saiu o primeiro anjo, o primeiro mensageiro. Tá? Então esse mensageiro, quando ele for executar essa taça para deflagrar essa praga, ele pode ser um ser humano que está sendo usado pelo Eterno ali naquele momento e não vai ter necessariamente noção disso. Saiu o primeiro anjo, despejou sua taça na terra. E todas as pessoas que tinham a marca da besta e todas as que adoravam ou que serviam a imagem da besta ficaram com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. Atenção, saiu o primeiro anjo, o primeiro mensageiro, despejou sua taça na terra. Todas as pessoas que tinham a marca da besta e todos que adoravam a imagem da besta ficaram com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. Então, aqui são duas hipóteses. Tá? A primeira hipótese é a gente interpretar de uma forma mais literal. E a segunda é a gente interpretar de forma mais simbólica, mais espiritual. Ok? Sendo que o livro do Apocalipse, ele é todo com linguagem simbólica e espiritual. A gente tem que interpretar. Não dá para interpretar de forma literal. A interpretação literal é burrice. Ok? Mas então, se a gente entender de uma forma mais voltada para o literal, nesse verso 2, a gente vai entender que existem pessoas que vão estar com a marca da besta e que vão servir e adorar a imagem da besta. Sendo que, para você entender melhor isso, veja o episódio chamado Falso Profeta, que é do Apocalipse 13, ok? Um episódio bem longo e lá a gente explica a marca da besta. A marca da besta é física ou espiritual? Ela é tanto física quanto espiritual, porque você vai ter uma marca física no teu corpo que vai servir como uma espécie de antena dentro do teu corpo, e você vai estar integrado com o sistema. Aí entra a internet das coisas, tá? E a sua mente vai ser levada para a quinta dimensão pela tecnologia do cientista Tesla, que já tem mais de 100 anos essa tecnologia. E vai haver a união das mentes. Todas as mentes integradas, como se fosse na internet, numa dimensão paralela, certo? Toda a união das mentes, pensamento de colmeia, as mentes, o ser humano vai estar integrado à internet das coisas. Okay? Sua mente vai estar integrada na internet das coisas, integrado com a imagem da besta, e consequentemente integrada com o anti-messias, que é o líder do sistema todo, o homem do pecado. Ok? Então, e as pessoas vão servir a imagem da besta. Porque você vai estar integrado mentalmente com a imagem da besta. Tem a ver também com a inteligência artificial, que é a grade inteligente que vai comandar todo esse sistema. E isso vai ser feito como? Através do uso da tecnologia, tá? Da ciência moderna. Mas então a marca é física, mas também espiritual. Porque o inimigo, né, ele vai trabalhar com a tua mente. Tá? É a escravização da humanidade pela mente humana. Tá? Então, as mentes humanas vão estar todas integradas nesse sistema, com a imagem da besta, na quinta dimensão. Ok? Isso vai ser feito com vários artifícios tecnológicos. Pode ser um chip, né? Pode ser... Aí tem tatuagem de pontos quânticos, tem o hidrogel, que vai se amalgamar com o seu corpo, alterar o DNA humano. São várias as hipóteses que eu trato lá nesse episódio. Mas enfim, então, as pessoas vão estar integradas mentalmente, né? Através da marca da besta. Só que vai haver um colapso nesse sistema, tá? Que é justamente a primeira praga. Ok? Então, para as pessoas aderirem à marca da besta, com certeza os cientistas vão dizer: é a coisa mais segura do mundo, é a melhor coisa do mundo, não, a gente tem que fazer, né? Vão dar uma total segurança, né? Garantia de segurança se aderir à marca da besta, integrar sua mente. Pois bem, só que essa total segurança, ela vai ser rompida, né? Por quem? Quem vai fazer isso? É o Eterno, o Criador. Através da primeira praga. Então, todos que estiverem marcados vão sofrer essa primeira praga aqui. Tá? Então, o sistema vai colapsar. E a praga está dizendo aqui que são o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. Então, pode ser literalmente, a gente pode interpretar de forma literal, realmente as pessoas vão ter úlceras ou chagas malignas no corpo inteiro. Por quê? Como eu disse, você integrado, pode ser um chip ou não, ou outra tecnologia, vai ser uma antena dentro do teu corpo. Então você vai estar integrado com
o sistema. Só que pode haver alguma interferência eletromagnética no espectro eletromagnético, tá, das pessoas, algum colapso nessa marca, nessa antena que você vai ter dentro do corpo, né, que vai provocar esse efeito colateral, que pode ser literalmente úlceras ou chagas malignas no corpo todo das pessoas. Porque alguma interferência, algum colapso eletromagnético, alguma coisa que vai deixar os cientistas confusos. Mas é porque o Eterno vai promover isso. Okay? Não pode ser literalmente chagas malignas. Então, despejou sua taça na terra. Pois bem, falando em úlceras malignas, nada mais justo, a gente está falando de pragas. Então, nada mais justo do que a gente ir lá no livro do Êxodo relembrar um pouco das 7 pragas do Egito, perdão, as 10 pragas do Egito, né? Relembrar do profeta Moisés, para a gente ter um sentido melhor, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa da Torá para interpretar corretamente o livro do Apocalipse. Então, lá em Êxodo, capítulo 9, verso 8 a 12, é a praga das úlceras. Foi uma das pragas que o Eterno mandou para o Egito, né? Que diz assim, ó: então Yahvé disse a Moisés e a Arão: tomai os vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á o pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios, tá? A praga das úlceras, tá? Então, sobre o Egito, o que tem a ver com a primeira praga aqui do Apocalipse? Tem tudo a ver, né? Porque quem é o Egito hoje? Egito hoje é o que a gente aprende lá no Apocalipse, capítulo 11, né? A grande cidade, que é a grande Babilônia, que é o império mundial de falsa religião, né? De falsa adoração. Esse império é mundial. A Babilônia ali é usado simbolicamente, mas ali diz que também é conhecido como que Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. O que tinha no Egito? No Egito você tinha uma idolatria infernal. O que você tem no mundo hoje? Uma idolatria infernal. Tá? No Egito eles tinham um líder que era chamado era considerado Deus, que era o faraó, era Ra, era Horus, né, o faraó. Né? E o que você vai ter aqui no sistema da besta? Você vai ter uma religião ecumênica mundial, Egito, e você vai ter um líder mundial que é o anti-messias, o homem do pecado, né? Então, esse anti-messias, ou anticristo, vai ser como se fosse faraó, porque ele vai se proclamar Deus, né? Segundo Tessalonicenses 2. Né? E o que tinha lá no Egito? Tinha opressão. O povo de Deus era oprimido no Egito, os hebreus eram escravos. E o que vai ter aqui no império da besta? Opressão sobre o povo de Deus. Os verdadeiros adoradores vão ser excluídos da sociedade, mortos, perseguidos, porque eles não vão aceitar a marca da besta. Entendeu? E outro ponto aqui muito interessante é que eles tinham lá, Êxodo 9, verso 11, diz assim: de maneira que os magos não puderam parar diante de Moisés. Quem eram esses magos? Esses magos eram Janes e Jambres, os magos que o faraó levantou para poder confrontar Moisés e Arão. Tá? Então esses magos, eles tinham lá a alquimia deles, as ciências, ou eles eram cientistas. Né? Mas quando falo cientistas, eles trabalhavam com ciências ocultas, que é ciência. Então eles tinham a química, toda uma alquimia, junto com a idolatria, com os feitiços, encantamentos dele lá, egípcios, tá? E foram levantados para enfrentar Moisés. Então, vamos trazer para os dias atuais, né? Quem são os magos hoje, né, que trabalham com as ciências ocultas? São os cientistas, né? Os cientistas da nova ordem mundial. Tá? Não estou aqui falando contra a ciência
boa e produtiva, mas sim contra a pseudociência atual que criou um establishment científico e que mente demais e que está totalmente casada com o satanismo, com o ocultismo, ok? Vou citar um exemplo. E lógico, esses cientistas atuais são magos, tá? Por quê? O objetivo dos magos, Janes e Jambres, era confrontar Moisés. Por exemplo, Moisés e Arão foram lá, feriram o rio Nilo. O rio se transformou em sangue, né? Aí prontamente os magos foram lá e criaram lá sua alquimia, lá, sua magia, e transformaram um bocado de água em sangue também. Isso endureceu o coração do faraó. Não, tá vendo? Moisés fez, a gente pode fazer também. Depois Moisés mandou a praga das rãs. Os magos foram lá, possivelmente utilizaram alguma alquimia, alguma química, algum feromônio lá, que eles tinham conhecimentos antigos de ciências ocultas, né? E chamaram as rãs também. Então, olha, tipo, se Moisés faz, a gente faz também, né? O objetivo é sempre confrontar a palavra de Deus e confrontar os enviados de Deus, Moisés, tá? Então, aqui no Apocalipse capítulo 16 é a mesma coisa, tá? Porque hoje, os cientistas hoje, do establishment científico, não estou falando de cientistas honestos, mas esses do establishment científico, qual o objetivo deles? O objetivo deles é afrontar a palavra de Deus, tá? Afrontar o Messias e sua igreja. Por exemplo, a palavra de Deus diz: o Eterno criou o mundo em 7 dias, tá? E criou o homem em sua imagem e semelhança, tá? O Criador disse isso. No entanto, a pseudociência, né, de Satanás diz o que? Não foi nada disso. Não existe Deus. Deus não existe, tá? Na verdade, tinha um pontinho lá, uma bolinha lá, há não sei quantos trilhões de anos, e essa bolinha explodiu. É o átomo primordial que explodiu e está expandindo até hoje. Agora eu te pergunto, qual a probabilidade matemática disso acontecer? É zero. É zero. Simplesmente uma ciência que atesta um fato cuja probabilidade matemática é zero. Ou seja, eles negam o próprio método científico. É o Big Bang. Na verdade, isso é ocultismo. Que é o quê? Que é, entre aspas, os deuses Shiva e Brahma, do ocultismo, né? Do hinduísmo, que tem o quê? Kundalini, que é o quê? Kundalini é a energia da serpenteante que ilumina os chakras para acender a centelha divina. O que é isso? Isso é satanismo, luciferianismo. Quem é a serpente Kundalini, que vem de baixo, é Satã, a serpente do jardim do Éden, tá? Que ensinou o homem o conhecimento, entre aspas, que leva à morte, ao pecado, né? E que vai acender a chama da iluminação que está na cabeça do bode, da maçonaria. Okay? Aí você tem um sistema solar composto por vários, entre aspas, deuses pagãos. Marte é o deus da guerra. Aí você tem Netuno, Júpiter e Saturno são os maiores deuses do Império Romano pagão. Vênus, Mercúrio, no meio da coisa tem um Sol invencível, né, que é o Mitra, Baal, tá? Todo esse sistema planetário, heliocêntrico, é tudo mentira. Aí você tem a Terra, a Gaia, a Mãe Terra, deusa da fertilidade. Então você vê que é uma ciência que está casada com o ocultismo, tá? Isso está tudo errado. A Terra é plana, circular. O Sol e a Lua foram os dois luminares que o Criador criou, Gênesis capítulo 1, para tempos e estações. Ok? Tá? Então todo o exército dos céus está acima, rodando sobre a Terra plana, circular, estacionária. Isso é a cosmologia bíblica, mas eles inventaram uma cosmologia totalmente diferente, para negar o Criador. Então veja como eles fazem o trabalho dos magos, né? Então a ciência, para que ciência para lá? Só a ciência que salva, tá? São ciências ocultas que foram ensinadas pelos anjos caídos antes do dilúvio, ok? Ciência no caráter oculto. Depois veio de Babilônia e por aí vai, e chegou até o Egito. Então esses magos, quem faz o trabalho dos magos naquela época de afrontar Moisés e a palavra de Deus, vai ser aqui os cientistas, né? Para tentar afrontar vamos dizer, o novo Moisés, né? Que é o ministro da Eterna Aliança, que é o próprio Messias e a palavra de Deus. Deu para entender? Então, meus amigos, essa ciência hoje está fazendo trabalho de mago. Não, você não precisa do Messias, do sacrifício do Messias para ser salvo. Eles vão prometer até a imortalidade daí a pouco, tá? Então é isso que quer dizer. Então essa primeira praga aqui pode ser interpretada de maneira literal, vão ser úlceras malignas mesmo,
coisa no espectro eletromagnético que vai dar ruim na marca da besta e vai eclodir úlceras nas pessoas, ok? Ou pode ser mais simbólico, retomando aqui as 10 pragas do Egito, a praga das úlceras, porque foi, salvo me engano, foi a praga das úlceras que matou os magos, né? Mas a praga das úlceras feriu os magos de Faraó. Okay? Então, o que significa isso? Quando chega lá na frente, na marca da besta, os cientistas vão dar total segurança, né? Você tem que colocar a marca da besta. Porém, o Eterno vai vir e vai ferir, né? Vai romper com a capacidade desses cientistas ocultistas e vai mostrar, né, o colapso do sistema da marca da besta, tá? Da questão das úlceras. Então, por isso que tem essa questão dos magos, é importante a gente ter noção disso. Porque hoje tudo é ciência que salva a ciência. Os caras totalmente ocultista, cabalista. O próprio Albert Einstein era ocultista, cabalista, acreditava nos deuses lá do hinduísmo, tá? E disse que não, a Bíblia não existe, Deus não existe. Tudo pau mandado, tá? Tudo pau mandado. Então é isso que significa. É importante a gente tirar esse conceito dos magos e saber quem serão os magos modernos para tentar afrontar a palavra de Deus. Os cientistas. Deixa eu me ver aqui mais algum ponto. Ainda nesse verso 2, eu vou em Números 19. Deixa eu ver aqui se eu dou um pulinho. Números 19, verso 9. Para tentar complementar o melhor sentido aqui. 19, verso 9. A questão das cinzas também, que é importante. As cinzas arrebentaram em úlceras. Mas aqui, ó, diz assim, ó: e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, e para a água da separação, expiação é. Tá? Isso aqui era a cinza do novilha vermelha, a vaca vermelha. Tá? A cinza dela servia, misturado com a água, aspergido sobre os pecadores, né? Que é a água da separação, a água para expiação, né? Então, quem é a nossa novilha vermelha? Vamos dizer assim, simbolicamente, né? Quem é que serve para expiação para nós, como uma novilha vermelha? É o próprio Messias, o Cordeiro de Deus, né? Que se sacrificou. Então, ele é a nossa, entre aspas, novilha vermelha. Okay? Então, as cinzas, entende o conceito? As cinzas da novilha vermelha. Nossa novilha vermelha é o Messias. Então, ou seja, esse é o conceito aqui das cinzas. Então, por ele não acreditarem nas cinzas, ou seja, no Messias, né, essas cinzas vão arrebentar em úlceras neles, ok? Então, tem também esse sentido que a gente pode trazer lá da praga das úlceras, porque Moisés aspergiu as cinzas que arrebentaram em úlceras. Então a nossa novilha vermelha é o Messias, né? As cinzas, né, do sacrifício do Messias, o Cordeiro de Deus. Então, como eles não vão acreditar no Messias, vão aderir à marca da besta, isso vai ser causa também a incredulidade deles no Messias, para que essa praga caia sobre eles. Também vou dar uma olhada aqui para finalizar em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, verso 15 a 35. Deixa eu me ver aqui. 28, verso 15 e 35. Diz assim, ó. Será, pois, que... são os castigos pela desobediência de Israel, tá? Será, pois, que, se não deres ouvidos à voz de Yahweh, teu Deus, para cuidar em fazer todos os meus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então... sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Tá? Verso 35. Yahweh te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, que não te possa sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Então, esse aqui, ó, Deuteronômio 28, é sobre o povo de Israel, né? O povo que estava na primeira aliança debaixo da lei. O que está debaixo da lei? Ele está debaixo de juízo e debaixo de maldição. Então, se o povo prevaricasse, não cumprisse os mandamentos, tá? E o povo prevaricasse pecando, seria aqui, ó, a praga das úlceras malignas. Okay? Só que, lógico, hoje
pelo Messias nós estamos na nova aliança, nós não estamos debaixo de maldição. O Messias rompeu a maldição, tá? E o juízo, ele é substituído pela graça, oportunidade de arrependimento. Isso para nós temos fé no Messias e a Ruxa. Okay? Agora, para os pagãos não tem isso, tá? Porque os pagãos estão no pecado, na idolatria, na feitiçaria. Então, ou seja, sobre eles estão no pecado. Então, chegado o tempo do Eterno executar o juízo, o Eterno vai executar juízo e vai cair maldição sobre eles, a praga, com toda a justiça. Ok? Por quê? Porque eles não cumprem os mandamentos do Eterno. Okay? Eles vivem no pecado, na desobediência, na idolatria. Ok? Então, justamente, quer você queira ou quer você não queira, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Tá? Então, o adultério, a feitiçaria, o homicídio, o roubo e por aí vai. Então, como os ímpios vão aderir à marca da besta e vão aderir aos preceitos do sistema da besta, como a legalização do aborto, homossexualidade, né, feitiçaria, ecumenismo, idolatria, consequentemente vão afrontar a Torá do Eterno. Tá? E vai chegar o tempo do juízo e da maldição. Okay? Então, é o que a gente tira aqui desde Deuteronômio capítulo 28. Então, ou seja, veja que tem um porquê. Eles vão negar o Messias, que é a novilha vermelha, as cinzas. Eles vão descumprir os mandamentos da Torá, vão viver no pecado, ok? Então é isso. Vão seguir os magos, né? Os cientistas, a pseudociência ocultista, não nega, Deus não existe, né? Deus não existe. Então é justo. Perceba que a praga é extremamente justa. Pois bem, essa primeira praga aqui.